Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14/11, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 7 ao capítulo 9. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então lhe perguntou o sumo sacerdote. Nós começamos ontem falando a respeito de Estevão. Começamos a falar sobre esse diácono. Estevão foi o primeiro diácono da igreja primitiva. E ontem nós falamos as características, o que era necessário ter numa pessoa para que ela fosse consagrada ao diaconato. E Estevão, nosso primeiro diácono, o texto de ontem falou várias características dele. Uma era que ele era cheio do Espírito Santo, Diversos milagres e prodígios foram feitos através da vida deste diácono chamado Estevão. E aí nós vamos ver que ele vai ser preso e aqui no capítulo 7, nós vamos ver a defesa dele perante o sacerdote. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então ele está citando Gênesis capítulo 12, que foi o chamamento de Abraão. Então saiu da terra dos caldeus e foi para Harã, e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para a terra em que vós agora habitais, Então ele está falando ainda de Gênesis capítulo 11 e capítulo 12. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar posse dela, e depois dele a sua descendência, e não tendo ele filhos. E falando Deus que a sua descendência seria peregrina na terra estrangeira, onde seria escravizada, maltratada por 400 anos. Então ele está falando do episódio de Gênesis 15, Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. E aí nós vamos ver que de Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Então aqui nós já estamos falando de Gênesis 17, 21, 25, nós estamos falando de Gênesis 29, 35, Olha que abrangência que Estevão dá da história do povo hebreu, ali para o sacerdote. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, então Gênesis 37, e o livrou de todas as suas aflições. Estamos falando, do tempo em que José ficou escravo, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Então já estamos falando de Gênesis 39, Gênesis 41. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã, e houve grande tribulação aos nossos pais que não achavam mantimento, Gênesis 42. Na segunda vez, José se fez conhecer aos seus irmãos, então Gênesis 45. Mandou chamar José a Jacó. Então ele vai contando todo aqui a trajetória do Gênesis, Gênesis 46, então quando Jacó desce para o Egito, ele vai falar que foram transportados para Siquém, posto, após a morte dele no sepulcro de Abraão, que ali ele comprava. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa de Deus, jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou um outro rei que não conhecia José
Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés. Olha que lindo, né? Ele já está falando de Êxodo, né? Êxodo capítulo 1, quando ele foi exposto a filho de Faraó e recolheu e criou como seu próprio filho, Êxodo 2, né? Então ele vai contando aqui toda a trajetória. Isso nós estamos falando do capítulo 7, que é a defesa de Estevão, esse diácono de excelência. Então ele vai continuar contando a história nessa defesa que ele formula perante o sacerdote, né? E aí ele vai contar, né, que decorrido 40 anos apareceu no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas da sarça ardente. Então ele vai falar do chamamento de Moisés para a libertação do povo. E no versículo 37 foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, né? Então ele já está falando aqui, né, da trajetória de Moisés, ele fala de Arão, ele vai falar do bezerro de ouro, no 41, naqueles dias fizeram o bezerro de ouro, ofereceram sacrifício a ídolos, né? Mas Deus se afastou, os entregou ao culto da milícia celestiais, como está escrito no livro dos profetas. Então ele vai citar, ele vai falar do tabernáculo, do testemunho entre os pais, né, dele lá no deserto. Então ele está falando ainda da trajetória do povo hebreu, né? Ele vai falar de Josué, ele vai falar dos dias de Davi, que achou graça diante de Deus. Olha a dimensão do conhecimento desse diácono de excelência, não é? E aí, por fim, nós vamos ver que no versículo 54, ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Olha que visão extraordinária Estevão teve, né? E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele, lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que evocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Que triste, não é? Pois é. Estevão, nosso primeiro diácono, foi o primeiro mártir da igreja primitiva. E quem via tudo isso, assistiu a tudo isso, nada mais, nada menos do que Saulo de Tarso. E aí, capítulo 8, nós vamos ver, né, a continuidade dessa perseguição que se iniciou na igreja. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Olha o cumprimento daquilo que Jesus diz, né? Que eles seriam enviados, né, aos 4 cantos do mundo, pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quem impulsionou isso? A perseguição que veio sobre a igreja. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele.
Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e colocava-os em cárcere. E aí nós vamos ver que Filipe vai pregar em Samaria. E aí nós vamos ver que por conta dessa perseguição foram dispersos. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe Cristo. As multidões atendiam unânime as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. E aí havia um homem chamado Simão, um mágico, né? Que ele ganhava dinheiro, né? Iludindo o povo de Samaria. E insinuando ele ser um grande vulto, o qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito ilusão em suas mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, e a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados, assim homens quanto mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e as grandes maravilhas e milagres praticados. E aí nós vamos ver que Pedro e João vão a Samaria, né? Então, você tá vendo já os 4 cantos, né? O povo se espalhando, né? E a mensagem era: arrependam-se da sua maldade. Esta era a mensagem difundida, né? E nós vamos ver que aqui, com Pedro e João, lembra o mágico Simão? Ele vai querer, né, se aproveitar e vai querer comprar poder. Olha só, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria e receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Filipe e João, né? Então, um reforço, né? Porque Filipe tinha evangelizado e muitos aceitaram Jesus. Então, uma igreja começou a se formar ali. E aí, os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre eles, né, o Espírito Santo, mas somente havia sido batizados em nome de Jesus. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Vendo isso, o Simão mágico, que tinha se convertido pelo fato, né, de impor os apóstolos mãos, era concebido o Espírito. Sabe o que esse Simão fez? Ofereceu dinheiro para ver se também recebia esse Espírito Santo, propondo, né, condenei-me também a mim, concedei-me a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te desta maldade e rogue ao Senhor. Talvez te seja perdoado esse intento do teu coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu-lhe, porém, Simão, lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que de nada do que disseste sobrevenha a mim. Ele, porém, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias. E aí nós vamos ter um encontro de Filipe e do eunuco. É lindo essa passagem, né? Eunuco, ele
vinha, né? Ele era um oficial do alto escalão de Candace, né? Da rainha dos etíopes, e esse eunuco, ele ficou sabendo, né, deste evangelho, e ele eu olho para isso e vejo como esse homem era sedento, né? E aí, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai ao lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, e este se acha deserto. E ele se levantou e foi. É lindo, sabe? Olhar para a disponibilidade de Filipe de atender a voz de Deus. E aí, olha o que aconteceu. Eis que um etíope, eunuco, do alto escalão, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, veio adorar em Jerusalém. Olha que lindo, né? Estava de volta, assentado no seu carro, e vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-se do carro e acompanha. E aí Filipe, correndo, ouviu ler o profeta Isaías. E aí perguntou para ele: compreendes o que lê? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e a sentar-se junto dele. E aí nós vamos ver que Filipe, né, vai explicar para ele justamente o texto onde fala, né, da profecia de Isaías a respeito do Messias, que ele foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, mas não abriu a sua boca. E aí Filipe vai explicar, vai falar para ele sobre a salvação. E esse eunuco não só aceitou, mas quis imediatamente receber o batismo, né? É muito linda esta passagem. E aí nós vamos ver que após ele ser batizado, né? E Filipe diz a ele: é lícito sim que sejas batizado, se crês de todo o coração. E respondeu: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, né? Então parou o carro, eles desceram, né? Tinha água ali naquele local, e aí nós vamos ver que o eunuco vai ser batizado, por Filipe, né? E aí Filipe vai ser retirado novamente. E no capítulo 9 nós temos a conversão de nada mais, nada menos do que Saulo. Saulo, ele era a ameaça, né? Ele respirava as ameaças de morte contra os discípulos de Jesus, né? Amando do sumo sacerdote. E ele recebe carta e sai aos 4 cantos na sinagoga de Damasco, à caça daqueles que eram do caminho. É assim que eles identificavam, né, a seita daqueles que seguiam Jesus, o caminho. E aí nós vamos ver que ele não poupava homens, mulheres, crianças, né? Eram atrocidades que eram cometidas por Saulo, né? Tanto é que ele assentiu a morte de Estevão. E aí nós vamos ver que ele, seguindo pela estrada, e estava se aproximando a Damasco, quando subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele cai em terra e ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem me persegues. Mas levantando-se, entre na cidade, onde dirão que convém fazer, né? E nós podemos ver que ninguém daquelas pessoas que estavam, seus companheiros de viagem, ficaram emudecidos, né? Ouvindo a voz, não vendo, porém, ninguém, né? E aí nós vamos ver que levantou Saulo da terra, abriu os olhos, mas nada ele podia ver. E aí Deus vai mover um homem extraordinário chamado Ananias, e vai mandar ele ir lá de encontro a Saulo, né? Na rua direita, na casa de Judas, e ele vai
encontrar com Saulo, né, de apelido de Tarso, por isso chamava-se Saulo de Tarso, né? E aí nós vamos ver que vai ter aquele momento, né, com Saulo e Ananias, né, que vai ser esse homem corajoso que vai lá de encontro, porque a fama de Saulo corria aos quatro cantos, ele era temido, né? E aí nós vamos ver que por isso que Deus pede, né, para que Ananias fosse até ele, né? E Ananias fala: eis-me aqui, Senhor. Que coisa mais linda, né? E nós vamos ver que Saulo já estava rendido, ele estava orando ao Senhor, né? Foram 3 dias para ele recuperar a visão. Ananias impôs a mão sobre ele para que ele recuperasse a visão. E a vida de Saulo vai ser transformada, né? E ele, ao invés de prender crente, ele vai se tornar um crente, né? Um fiel seguidor de Jesus. E ele vai pregar em Damasco, em Jerusalém. A igreja vai crescer agora. Nós vamos ver a cura e a ressurreição de Dorcas, uma mulher muito querida na igreja primitiva, que o ministério dela era servir e cuidar de muitos. Não deixe de ler a história de Dorcas, porque é inspirador. Quando você é transformado por Deus, você não consegue mais, sabe, levar uma vida, né, como você levava antes. Você quer servir ao Senhor, você quer ajudar a outros, você quer pregar o Evangelho. O Evangelho é transformador e é contagiante. Nós podemos testemunhar isso com os relatos da igreja primitiva. Que você seja incendiado, sabe? Por todos esses relatos aqui que nós encontramos aqui na igreja primitiva, porque o nosso Deus, ele é o mesmo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e eu oro, Senhor, para que a Tua obra seja avivada em todos nós no dia de hoje, Senhor. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.